Olá, meu nome é Letícia Takahashi, eu sou professora e doutoranda em Química e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aproveitar o clima de Halloween para poder falar um pouco mais sobre as bruxas. Sempre que falamos desses seres místicos, as primeiras imagens que vêm à nossa cabeça são chapéus pontiagudos, gatos pretos, caldeirões e, é claro, a famosa vassoura de bruxa. Mas você já parou para se perguntar por que as bruxas voam em vassouras? Pois então, no vídeo de hoje iremos responder essa pergunta e entender um pouco mais sobre a magia, ou melhor, a química por trás do voo das bruxas. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos lá! Até 1350, a bruxaria era considerada uma feitiçaria para controlar a natureza em benefício próprio. Ela não era considerada crime, apenas se produzisse malefícios a outras pessoas. Porém, no final do século XIV, com a expansão do cristianismo pela Europa, a prática da bruxaria passou a ser considerada crime, pois as bruxas eram acusadas de estar de conluio com o demônio. Ou seja, as bruxas eram consideradas de ter pacto com Satã, e esse crime era tão horrendo que sempre que uma bruxa era acusada de bruxaria, a simples denúncia era considerada como prova, não se aplicavam todas as leis que eram utilizadas para os demais crimes. Para as denúncias de bruxaria, a tortura era incentivada e, inclusive, se uma confissão fosse realizada sem tortura, ela era considerada pouco confiável. Em alguns países ingleses, a tortura era proibida, mas sempre que alguma mulher era acusada de bruxaria, utilizavam-se então do teste da água. Eles pegavam a suposta bruxa e a jogavam amarrada dentro de um poço. Se ela flutuasse, isso era uma prova de que ela era bruxa, então ela deveria ser castigada corretamente, neste caso por enforcamento. Se a mulher afogasse, se ela afundasse e morresse, era comprovado a sua inocência, o que era um alívio para a família, mas não tinha muita valia para a suposta bruxa. As mulheres acusadas de bruxaria eram acusadas dos mais diversos crimes, desde comer criancinhas, amaldiçoar plantações e, é claro, voar em vassouras. Muitas mulheres acusadas de bruxaria confessavam sob tortura que realmente voavam em suas vassouras pelo céu noturno para os sabás, que eram encontros na floresta realizados à meia-noite para praticar todo tipo de perversão sexual. Isso não surpreende, pois se eu ou você fôssemos submetidos aos mesmos tipos de tortura, provavelmente também confessaríamos qualquer tipo de crime. O que mais surpreende nessas histórias é que muitas mulheres confessavam ter voado nas vassouras e ter praticado as orgias nos sabás antes de serem torturadas. E como essas confissões não as livrava da tortura e da condenação, acredita-se então que elas realmente acreditavam que teriam voado à noite e realmente tiveram seus encontros secretos nas florestas noturnas. Mas como que essas mulheres realmente eram levadas a acreditar que teriam voado em vassouras à noite? Bom, vale lembrar que a maioria dessas mulheres acusadas de bruxaria eram herboristas excelentes, ou seja, elas tinham um bom domínio de ervas e plantas medicinais para poder curar doenças ou fazer poções. Então, o que se acredita é que essas mulheres, essas supostas bruxas, com esse domínio da natureza que elas tinham, elas preparavam ungüentos, utilizando 3 plantas principalmente, que é a mandrágora, o meimendro e a beladona. A mandrágora, que a maioria de nós conheceu através dos filmes do Harry Potter, era utilizada desde a antiguidade para restaurar o vigor sexual e também como potente sonífero. E realmente existem registros dizendo que, quando arrancada da terra, a mandrágora emitia gritos fantasmagóricos.
planta utilizada nesses ungüentos de bruxaria, a beladona, ela tem esse nome porque muitas mulheres na antiguidade utilizavam o sumo da baga preta da beladona para poder dilatar as pupilas e assim ficarem mais belas. Acredita-se que a própria Cleópatra tenha se utilizado desses artifícios de beleza. Porém, se ingerida, a beladona pode induzir a um sono semelhante à morte. E acredita-se que, no romance de Romeu e Julieta, a poção tomada por Julieta tenha sido uma poção de beladona. A terceira planta utilizada nesses ungüentos de bruxaria, o meimendro, é utilizada também desde a antiguidade como potente sonífero, anestésico e também como veneno. Mas o que essas três plantas têm em comum para estarem relacionadas ao voo das bruxas e com as suas possíveis condenações e morte? Todas as três têm em comum diversos compostos, diversas substâncias em diferentes quantidades, mas os dois principais são a atropina e a escopolamina. Hoje em dia, a atropina é utilizada para dilatar pupilas em exames oftalmológicos e a escopolamina ainda é utilizada também nos dias de hoje como anestésico. Além disso, um fato curioso é que ambas as substâncias, dependendo da quantidade, podem oferecer efeitos alucinógenos. Hoje, nós sabemos que tanto a atropina quanto a escopolamina, elas são tóxicas e podem levar à morte se ingeridas. E provavelmente, as mulheres acusadas de bruxaria também sabiam disso. Então, para elas não ingerirem as substâncias e serem levadas à morte, ao invés dos efeitos eufóricos que elas buscavam, os extratos de beladona, mandrágora e meimendro eram dissolvidos, solubilizados em óleos ou gordura e passados pelo corpo. Para que a absorção fosse mais rápida, algumas imagens e relatos antigos dizem que essas supostas bruxas usavam esse ungüento, essa graxa contendo atropina e escopolamina e passavam nos cabos de vassoura e friccionavam contra seus órgãos genitais. Como todos nós sabemos, a mucosa genital ela absorve muito mais rapidamente e distribui muito mais rapidamente esses compostos pelo corpo. Então, o efeito era muito mais rápido e muito mais potencializado. Então, devido à presença de atropina e escopolamina nesses compostos, nesses ungüentos preparados pelas bruxas, elas realmente tinham viagens alucinógenas e logo após isso elas caíam em sono profundo. Então essas mulheres realmente acreditavam que elas teriam tido essas viagens noturnas e esses encontros em sabás nas florestas à noite, onde realizavam todo tipo de perversão sexual que a sua mente pudesse imaginar. Em uma época onde as mulheres tinham pouco controle sobre as próprias vidas, viviam na maioria das vezes em condições de pobreza extrema, de fome e de trabalho exaustivo, não é difícil de nós imaginarmos o porquê dessas mulheres realmente quererem acreditar que por alguns momentos elas tiveram essa liberdade, mesmo que fantasiosa, para poder serem livres e viverem os próprios desejos sexuais e o melhor de tudo, acordando depois na segurança e no conforto de suas próprias camas. A única parte triste dessa história é que, por essa fuga da realidade temporária, centenas, para não dizer milhares, de supostas bruxas foram condenadas à fogueira. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo a química por trás do voo das bruxas. E se você sabe alguma outra curiosidade sobre bruxaria, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal compartilharmos conhecimento. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e assinar as notificações para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau e até a próxima! Tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa. Rasta tabaca na